Amém, meus irmãos. O telefone tocou e parou a gravação, então eu vou dividir em dois vídeos, tá bom? A parte A e a parte B, tá? É só para eu não ter que editar, porque senão dá mais trabalho e eu sou meio crua aí na edição, tá bom? Então, olha só. Aí nós vimos aqui, o livro de Jó ensina que não é errado a gente perguntar o porquê a Deus, né, de determinada coisa. Porque Jó, ele fez isso por muitas vezes. O que a gente não pode fazer é usar esses questionamentos, né, como uma forma de acusação a Deus, né, como uma forma de que por que eu estou passando por isso, né, em forma de acusação. Nós podemos perguntar o porquê, ou então, melhor dizendo, para que nós estamos passando por isso, né? E aí, com certeza, irmãos, Deus vai ver o seu coração, né? Vai ver o nosso coração e vai nos responder na hora certa. Amém? Glórias a Deus. Bom, Jó e seus amigos, eles desconheciam, né, o desafio que Satanás lançou a Deus. Então, a narrativa contém várias explicações teológicas para o problema, teológicas falhas, né? Porque ali os amigos ficavam com suposições, né? Então, olha, então eles traziam explicações teológicas falhas para o problema do sofrimento, bem como verdades mal aplicadas. É importante ler os trechos isolados, tendo em mente a mensagem e o objetivo do livro todo, né? Então, ao lermos o livro de Jó, nós devemos, né? A gente pode sim ler de forma isolada ali cada capítulo, né? Mas sempre tendo em mente o objetivo do livro todo, que é o que a gente já viu aqui, né? Que é a gente entender que nós somos como Jó, né? Seres humanos passíveis de angústias, né? De decepções, de tristezas, né? Esse é o objetivo maior aqui do livro de Jó. E aí, irmãos, aleluias, né? A única reação cabível ao homem em relação ao Deus onipotente é obedecer-lhe e nele ter fé. Amém? Glórias a Deus. Deus não tem a obrigação de abençoar aqueles que não o obedecem. Não, perdão, deixa eu voltar aqui. Deus não tem a obrigação de abençoar aqueles que lhe obedecem. Todos os seus atos se baseiam em sua natureza bondosa e em seu próprio livre-arbítrio. Porque muitas pessoas pensam: por que eu estou passando por isso se eu obedeço a Deus? Então, meus irmãos, Deus não tem a obrigação, né, de estar ali fazendo algo por nós porque a gente o obedece. A gente o obedece, irmãos, aleluias, né? Porque a gente sabe que o obedecendo nós seremos bem-aventurados, né? Aleluias! Nós receberemos a salvação do Senhor, não porque a gente também, né, só o obedece, a gente sabe que a salvação vem por nós crermos em Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, né, como autor e consumador da nossa fé. Aleluias, né? Mas aí toda essa situação, né, nós precisamos entender. Deus, ele não tem a obrigação de nos abençoar. Ele nos abençoa porque ele nos ama, porque a misericórdia dele é a causa de não sermos consumidos pela sua graça, pelo seu amor. É por isso que ele nos abençoa, né? Não é pelas nossas obras de obediência tão somente, né? Claro que a gente precisa sim obedecer ao Senhor, mas o Senhor, ele não tem uma obrigação de nos abençoar por causa disso, né? E isso a gente vai entender também quando a gente vê ali Deus tendo ali uma conversa com Jó. O livro de Jó é uma extensa refutação ao questionamento de Satanás de que a obediência de Jó a Deus era interesseira por causa das bênçãos do Senhor,
né? A gente sabe que no livro de Jó, quando acontece ali logo no início, aquela conversa de Satanás com Deus, ele então fala: Jó te obedece porque ele é agraciado, ele tem isso, ele tem aquilo, né? Então, como se Jó fosse interesseiro, né? E aí, olha, também mostra que a prosperidade material, a saúde, a riqueza de Jó não é necessariamente consequência da justiça e bondade das pessoas. Tampouco o sofrimento está ligado ao fato delas terem pecado, né? Então, a gente sabe, né, no Novo Testamento mesmo, alguns milagres que o Senhor fez, né? Eu não me recordo agora, né, ao certo qual deles, né? Onde as pessoas questionavam, por que ele é assim? É porque ele pecou, a mãe pecou, quem pecou? Né? E Jesus fala, né, que não era por causa daquele pecado que ele estava assim, mas que era para a manifestação da glória de Deus. Eu não estou lembrada ao certo qual é, né, o milagre. Mas a gente sabe que tem, né, no Novo Testamento, né, essa situação. Então, nem todos que estão, irmãos, em sofrimento é porque eles pecaram, cometeram algo, né, que foi, no caso, um pecado muito grande e fez com que eles estivessem naquela situação. Assim como Jó, né? Jó era um homem temente a Deus e ele atravessou aquela situação. Bom, não há consenso sobre quem teria escrito o livro de Jó, nem mesmo sobre a época em que foi escrito, né? Não há um consenso, há conjecturas, né? Suposições. Entre os autores sugeridos estão o próprio Jó, Eliú, que é um dos amigos ali, né? Que conversa com ele, Salomão e até mesmo Moisés. Quanto à época, há fortes indícios literários de que o livro foi compilado e escrito no tempo de Salomão, quando a literatura sapiencial floresceu. Provável data em que foi escrito, mais ou menos 950 anos antes de Cristo, no reinado de Salomão. Irmãos, eu quero que os irmãos entendam assim, tudo isso que eu falei até agora são pesquisas, né, que eu fiz acerca do livro de Jó, né? Então eu não sou detentora do saber, né? Conforme eu disse, são pesquisas, né? Um pouquinho daqui, um pouquinho dali, procurando pesquisar, né, pessoas sérias, né? Em verdadeiros estudiosos, né, da palavra do Senhor. Então, e aí, mediante essas pesquisas, eu trouxe, né, esse resumo aqui do livro para gente. E vou continuar trazendo até o final, né, do livro de Jó. Mas você pode deixar aí a sua crítica construtiva, né, sempre com muito respeito, porque eu estou aqui com muito respeito com você, né? Não vim para cá de qualquer maneira, orei a Deus, né? Tive, né, essa pesquisa para poder trazer ao seu coração, mas o que eu quero deixar, né, para você é que eu creio, né, que esse livro vai falar grandemente ao nosso coração, né? Deus vai falar conosco pelo Espírito Santo grandemente, muito maior, né, do que a gente saber se isso tudo aqui aconteceu nessa data ou naquela outra data, quem escreveu, quem não escreveu. Muito maior que isso, irmãos, é a nossa fé no nosso Senhor Jesus Cristo, na sua palavra, né, nos ensinamentos que ele tem para a nossa vida e a nossa vida em obediência ao Senhor, né? Então, a gente traz aqui esse resumo e aí agora nós vamos entrar, né, no livro propriamente dito, né? Nós vamos hoje falar um pouquinho do capítulo 1, do no capítulo 1, do versículo 1 ao 5, e no próximo estudo a gente vai dando continuidade. Eu não sei quanto tempo nós vamos levar, né? Se eu tivesse mais tempo disponível, eu traria mais dias, né? E depois, se eu conseguir, assim eu farei, tá bom? Então, vamos abrir o livro de Jó para a gente iniciar aqui no capítulo 1. Então, nós vamos ler até o 5, tá bom? Então, vamos lá. A virtude, a tentação e as perdas de Jó. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó.
e este era homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Então, eu vou ler até o 5, mas pausadamente, tá bom? Eu li o 1 e vou falar um pouquinho sobre o 1. Então, olha, conforme a gente já viu lá no resumo, né, ela tem uma localização incerta, né? Pode ter sido próximo a Edom, mas não é nada concreto, tá bom? Aí quando fala aqui, olha, que Jó era homem sincero e reto, aí tem o sentido de que ele era um homem franco, né? E eticamente sincero, né? Nesse sentido assim. E temente a Deus e desviava-se do mal. Quer dizer, ele era íntegro e irrepreensível, né, ante os seus críticos humanos, não significando que ele não era um pecador perante Deus, né? Ele era um homem temente a Deus, né? Ele obedecia, né? Procurava obedecer em tudo a palavra de Deus, né? Aquilo que Deus queria. Era um homem também que sabia, né? Ele tinha consciência do pecado. Então ele procurava desviar-se do mal. Mas isso não significa que Jó, entre aspas, né, era santo e que não tinha pecado. O único santo sem pecado foi Jesus Cristo. Vamos nos lembrar sempre disso, tá, irmãos? Porque muitas pessoas, né, querem quase que idolatrar Jó. E não era bem assim. Então, trazendo para a minha vida e para a sua, aleluias, né? Que nós também possamos ser assim, pessoas sinceras, né? Que não andamos em meio à mentira, porque a gente sabe que o pai da mentira é o diabo, né? Pessoas retas, quer dizer, íntegras, né? Então, qualquer um de nós pode ter essas mesmas características de Jó, irmãos, né? Aliás, devemos ter, né? Porque eram características condizentes ao nosso Deus, com aquilo que Deus quer para nós, né? Aleluias. E ele era também o quê? Temente a Deus. E hoje mesmo, né, no livro de Provérbios, eu lendo, né, eu gravando o Provérbio de amanhã, então ali a gente ainda via essa questão, né, de que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Aleluias! Né? Então, a gente precisa temer a Deus, né? Isso é o início, né, de uma vida sábia. Glórias a Deus! Então, olha, essas características de Jó, elas também devem estar em nós, né? Em todo cristão. Mas isso não significa, mais uma vez falando, que Jó não era pecador perante Deus, né? Todos nós somos. Por mais que a gente tente, né, fazer isso aqui que a gente acabou de ler, ser assim, a gente peca, irmãos. Não é verdade? Então, olha só, continuando, versículo 2. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Quer dizer, era todo um retrato de uma família perfeita, né? 7 filhos era o número bíblico da plenitude, né? O número bíblico da plenitude. No Antigo Oriente Médio, ter muitos filhos era considerado sinal da bênção de Deus, né? Então, o número 7, a gente sabe, né, que ele indica ali a perfeição. Então, a família dele era tida como uma família perfeita. Amém, irmãos? Que a nossa também seja, né, em nome de Jesus. E vamos crer na palavra de Deus que fala: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Aleluias, né? Que a nossa família também um dia possa estar toda na presença de Deus. E aí, o versículo 3: era o seu gado 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas. Era também muitíssima gente ao seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente, né? Então, olha, aqui dá a entender que ele era o quê? Um homem muito rico, né? Muito rico e abastado, né? Diz aí no linguajar, né, nosso.
Ele era uma pessoa de muitas riquezas. E aí no versículo 4, olha, e iam seus filhos e faziam banquetes em casa de cada um no seu dia. Aí eu pesquisando, né, o que significava isso? Olha, e iam seus filhos e faziam banquetes em casa de cada um no seu dia. Então, nas minhas pesquisas eu vi que pode se referir à comemoração de aniversário, como também como um ciclo regular de festividade, um costume, né? Então, ninguém sabe ao certo também. E enviavam e convidavam as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles, né? Então, aqui a gente já começa a perceber, né, que ali tinha toda essa situação, né, do homem, né, ter ali o primeiro lugar, né, irmãos? Aí as mulheres vinham mediante um convite, né? Mas era dessa forma, né, lá naquele sistema patriarcal, e ainda é dessa forma em algumas nações, né? E foi dessa forma também até mesmo no nosso país até alguns séculos atrás. Se é que em algum momento ainda não é hoje, né? Mas era dessa forma. E aí, olha, o versículo 5 diz: Sucedia, pois, que tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava e se levantava de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, né? Ele oferecia ali como um sacerdote holocaustos, né, para cada filho. Ele fazia ali um sacrifício, entregando a Deus, né, em favor de cada filho. Porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim o fazia Jó continuamente, né, irmãos? Então, olha, ao santificar seus filhos por meio das orações e dos holocaustos, cumpria um papel de intercessor. Quanto ao blasfemar de Deus, o texto original do hebraico registra não bendizer a Deus, né? Então, ele ficava preocupado, né, dos seus filhos não estarem bendizendo a Deus. Então, ele fazia esses sacrifícios, ele orava pelos seus filhos. E isso, irmãos, eu tenho, né? Aliás, eu entendo, né, que pode ser o quê? Uma ação minha e sua, né? Que nós também possamos, né? Hoje em dia não precisa de nós sacrificarmos. Jesus foi o nosso, aliás, Jesus se sacrificou por nós. Não precisa mais de holocaustos, né? Mas precisa de oração, né, irmãos? A Bíblia fala: orai sem cessar, né? Orais uns pelos outros, e o tempo todo, né, a palavra de Deus vem nos trazendo, né, essa necessidade de nós estarmos orando. Então, se nós temos os nossos filhos na presença de Deus, glórias a Deus, vamos orar para que eles permaneçam. Agora, se nós não temos os nossos filhos na presença de Deus, vamos orar também para que eles tenham esse encontro com Cristo, né, e venham serem servos do Senhor, que bendizem o nome do Senhor. Porque aqui a gente vê que Jó tinha essa preocupação. Então, com certeza, né, ele devia ver algo nos filhos dele que não estava em acordo ali, né, com o que Deus queria. E ele tinha essa preocupação, né, de estar ali, olha, consagrando a vida dos seus filhos ao Senhor. Então, meus irmãos, eu espero, né, que a palavra de hoje tenha falado ao seu coração, assim como falou ao meu. Glórias a Deus, né? Nós já conseguimos aprender bastante coisa com o Espírito Santo de Deus, porque ele é, né, o condutor aqui desse trabalho, né, desse estudo. Eu não passo de serva do Senhor. Então, que você fique com Deus, que Deus abençoe você e sua família, que Deus abençoe a minha e minha família, e até o nosso próximo encontro. Não esqueça de orar, né, pela missionária Andréia, para que eu possa continuar trazendo aqui a palavra do Senhor ao seu coração. Amém? Muito obrigado por estar aqui comigo. Compartilhe esse vídeo. Faça sua inscrição também. Deixa seu comentário, seu gostei, para o nosso canal crescer, para a glória de Deus.